né, do curso de Biomedicina da UFRN. Boa noite aos convidados, né, aos biomédicos que aqui estão presentes. Boa noite a Deise. É um prazer para mim, né, poder trazer Deise Arimatea para fazer essa palestra para vocês, alunos, e também para demais interessados que estão conectados com a gente via Instagram, via YouTube, né? E inicialmente eu queria apresentar para vocês Deise. Deise, ela é biomédica formada pela UFRN, né? Ela tem especialização em análises clínicas, tem mestrado em bioquímica e atualmente é responsável pelo Laboratório Escola de Biomedicina da UFRN. Temos algumas pessoas aqui que já foram formadas em biomedicina na UFRN, nas primeiras turmas, e que vão colaborar com a gente no debate, nas perguntas. Eu quero que todos se sintam à vontade, especialmente os alunos. Essa é uma oportunidade muito importante para vocês aprenderem um pouquinho sobre a construção da classe, né, biomédica no Estado, com suporte do sindicato, histórico do sindicato, né, e também é uma oportunidade para que vocês possam interagir, os profissionais formados e os estudantes sintam-se à vontade para perguntar, para debater, né. Essa aula está sendo transmitida também agora no YouTube, né, e no Instagram, então as pessoas que também estiverem nessas plataformas podem fazer uma interação através, né, do chat. Eu estou liberando agora o link no grupo do Symbierne, para quem quiser entrar, ainda temos vaga na sala do Meet, então quem quiser testar e tentar entrar, pode ficar à vontade. Eu quero passar então a palavra agora para a Deise, né, para que ela faça a sua introdução e, quando achar conveniente, começar com a sua apresentação. Deise, bem-vinda. Está com você a palavra. Olá, professor, boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade. Deixa eu me organizar aqui. É sempre bom para a gente ter esse espaço dentro do curso de biomedicina para conversar sobre tópicos tão importantes para a nossa profissão e que muitas vezes são coisas que a gente só vai pensar quando estamos fora da academia. E, na verdade, é cada vez mais importante que esses tópicos eles sejam discutidos enquanto nós somos estudantes e a gente já começa a repensar o que a gente quer para a biomedicina desde esse momento que estamos estudando. Então, nessa apresentação de hoje à noite, a gente vai tentar fazer uma linha temporal para falar para vocês um pouco da história da biomedicina aqui no Rio Grande do Norte. É interessante que alguns colegas estejam aqui, embora já formados, mas que não acompanharam esse processo ou que não se formaram na nossa instituição e que eles possam conhecer como começou tudo isso. Né? Apresentação. E vamos lá, porque a noite é longa. E aí vocês me falam, dão um feedback se vocês estão conseguindo ver. Legal. A tela e a gente começa. Está ok. Tudo certinho? Tudo certo. Então vamos lá, gente, como o professor já me apresentou, né? Meu nome é Deise Santos Arimatea, eu sou biomédica e primeira secretária de Relações Públicas do Symbierne. E nessa noite de sexta eu queria fazer um combinado com vocês, que na verdade talvez muitos aqui preferissem fazer outro tipo de combinado, como está aí na tela, mas essa jornada vai ser interessante, nós fazermos juntos, e o combinado é que vocês interajam um pouco, para que não vire um grande monólogo. Então, eu tenho algumas perguntas, tem algumas coisas que eu gostaria de ouvir de vocês, para que a gente possa, ao longo desse processo, reconstruir essas ideias ou refinar que vocês possam ter. Então, de repente, uma ou duas pessoas que estejam aí com o microfone mais ágil podem falar para nós aqui no grupo o que vem à mente de vocês quando vocês veem essa palavra. O que é que vocês pensam? Qual é a ideia que vocês têm de sindicato? Sem timidez, gente.
Eu penso que seja uma união, assim, dos profissionais, né, de uma classe de profissionais, para representar a maioria e reivindicar os direitos dos profissionais. É isso. Excelente, excelente. Eu queria ouvir também, assim, alguém que tivesse uma opinião negativa, porque durante alguns anos os sindicatos têm sido muito demonizados, têm sido visto cada vez mais como algo negativo, e aí a gente precisa fazer com que vocês compreendam que não é bem assim. Então, alguém tinha essa ideia, pode se manifestar, gente. Aqui estamos entre amigos, estamos entre biomédicos. E sobre sindicatos, pelo menos, não é opinião minha, mas é uma coisa que eu já escutei, era que os sindicatos perderam força e valor na visão da população porque eles não conseguiram barrar alguns direitos que foram perdidos pelos trabalhadores nos últimos tempos. E a população, como geral, acabou vendo o sindicato como fraco, não representando a maioria. Isso em outras classes. Excelente, essa sua fala é excelente, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Ótimo, muito bom que vocês tenham participado e exposto isso, porque a gente vai voltar nesses temas. E outra coisa que eu queria saber também é a ideia que vocês têm, assim, de quem é responsável pela biomedicina. O que vocês acham que faz uma profissão forte? Se mais duas pessoas pudessem interagir, seria ótimo. Eu acho que o principal responsável é o conselho que o professor explicou na aula passada. Ele que é responsável por permitir o biomédico exercer a profissão. Ótimo, o conselho. Vou anotar aqui alguns pontos. Alguém mais gostaria de falar? O que é que faz uma profissão forte? O que é que faz com que ela seja reconhecida, que a sociedade compreenda a importância daquele profissional e demande a presença daquele profissional nos mais variados ambientes? Eu acho que seria o próprio profissional, com a competência dele e a própria posição dele na sociedade. Aê, garoto! Excelente, excelente. Tem outra pessoa que quis falar, então. Então, acho que a gente pode colocar 3 opiniões nessa. Eu ia dizer a mesma coisa que eu ia dizer que era o profissional, o próprio profissional. Isso. Vocês, acho que eu vou embora, viu, professor? Porque esse pessoal aqui você já os preparou suficientemente bem. Não tenho mais muito o que falar. Mas, vamos lá. Vocês estão certos. Nos 2 pontos, vocês estão certos. E mais para o final, eu quero que vocês compreendam por que o profissional, né, é o grande responsável. Então, a gente faz essa pergunta porque, às vezes, parece que os biomédicos esperam, a tela tá preta, eu sei que tá preta, que uma força sobrenatural, eu não sei se eles imaginam assim, que Maomé, ou então Buda, ou então, né, Ganesha, o destruidor de obstáculos, filho de Shiva, ou então Jesus vai descer do céu como uma divindade e vai entregar aos biomédicos aquilo que eles necessitam, o reconhecimento, a remuneração, né? Tudo isso que faz com que a gente tenha mais gosto ainda de executar as nossas atividades. Parece que eles esperam por isso, porque o que a gente vê muitas vezes é uma apatia. E aí eu tenho uma notícia muito desagradável para quem não tinha ainda esse entendimento, que o responsável pelo crescimento de uma profissão, o reconhecimento, são vocês, somos nós. E vocês, sim, vocês que são estudantes. E a gente vai entender por quê também. Então, o sindicato, como muito bem falou a nossa colega, ela é uma associação de indivíduos da mesma classe ou profissão para a defesa de interesses classistas, profissionais ou econômicos. Um sindicato operário. Nós temos sindicatos patronais e temos sindicatos operários. Então, o nosso sindicato é um sindicato profissional e a gente tem como prerrogativa, como finalidade, essa defesa dos nossos interesses, especialmente econômicos, quando se trata da atuação do sindicato. Então, o sindicato serve justamente para mediar essa relação entre o empregado e o empregador. E tem sido muito interessante observar o quanto nos últimos anos os biomédicos no Brasil inteiro
tem começado a compreender a necessidade dessa organização sindical, que não bastava mais o conselho para que a gente obtivesse algumas coisas necessárias para a nossa profissão. E aí estão pontuados aqui nesse mapa do Brasil alguns locais que nós sabemos até o momento que existem sindicatos de biomedicina, mas apenas 5 apresentam carta sindical. Entre eles, nós, sim, nós, o Rio Grande do Norte. Enquanto vocês se regozijam com essa notícia, eu vou aqui tomar um golinho d'água. Então, nós fazemos parte desse grupo seleto aqui de sindicatos do Brasil que apresentam carta sindical, junto aí de grandes como o de Pernambuco, que foi o primeiro sindicato de biomedicina do Brasil, até antes do de São Paulo, né, que é tido como uma grande referência. E, recentemente, nós recebemos a nossa carta, a gente vai entender como é que foi o caminho para chegar até aí. E vocês que estão na graduação estão estudando esse processo de homeostase, né? E aqui eu vou abrir o microfone de novo para que alguém diga o que é homeostase e também se está havendo uma sincronia legal entre os slides e a voz, a conexão está ok. Alguém me ouve? Conexão está ok? Tudo ok? E eu lhe ouço. Homeostase. Alguém pode dizer o que é homeostase? Estou preocupada. Homeostase pode ser o equilíbrio das funções do corpo. Se a gente for levar para o lado da temática mesmo da saúde. Exato, equilíbrio do corpo, perfeitamente. E aí é interessante a gente agora fazer um exercício de abstração e pensar na biomedicina como um organismo. Ela tem uma homeostase, essa profissão, ela, para se manter em equilíbrio, atendendo aos interesses daqueles que a praticam e aos estudantes, aqueles que pretendem se formar em biomedicina. Então, são necessários que vários órgãos que fazem essa profissão, eles tenham uma sinergia para elevar, né, a nossa profissão cada vez mais adiante. E algo que é primordial que vocês compreendam são as diferenças entre cada um desses órgãos extremamente importantes para a biomedicina: o sindicato, o conselho e a associação. Como nós já dissemos, o sindicato ele faz essa relação entre o empregado e o empregador. É a questão trabalhista, é o prático do dia a dia, é o dinheiro no bolso ou não, é a remuneração ou não. Então, isso é o sindicato. O conselho, como um colega falou, que é muito importante para a nossa profissão, que ele é responsável, sim, ele é responsável pela biomedicina, porque é o conselho que regula o exercício legal da biomedicina, é o conselho que luta para a inserção de novas habilitações, é ele que dá o limite de atuação do biomédico. Então, o conselho tem essa prerrogativa e a associação também é totalmente importante, porque, inclusive, no nosso juramento, quando a gente se forma, nós nos comprometemos a estar sempre antenados com o desenvolvimento científico, e a associação ela tem esse cunho de formação, de atualização, de manter o biomédico, um profissional atualizado, sempre andando no mesmo passo que os conhecimentos científicos. Então, sem isso, não tem como nós continuarmos no mercado, né, de maneira forte e atuando de maneira muito efetiva. Então, o Rio Grande do Norte ele é uma referência porque hoje nós já temos essas 3 instituições, esses 3 órgãos tão importantes para a biomedicina. Enquanto alguns estados mais antigos, por exemplo, não apresentam ainda. Então, vocês se sintam felizes, se sintam enaltecidos por isso e vejam o quanto a gente tem um espaço para crescer. Porque aqui no Rio Grande do Norte começaram a ser formados biomédicos em 2008.
Então, nós somos jovens ainda, 12 anos, né, aqui, com a primeira turma de biomedicina da UFRN, e posteriormente nós tivemos mais turmas, nós tivemos novas universidades e faculdades oferecendo curso de biomedicina, fazendo com que esse número aumentasse bastante. Então, nós já temos aqui, na nossa cidade, no nosso estado, uma delegacia do conselho, então isso faz com que o conselho ele fique mais próximo dos profissionais. Inclusive, a associação está com um evento aberto, não sei se vocês estão participando, vocês podem participar também. Então, tudo isso faz com que a biomedicina se fortaleça e ela seja reconhecida e vista pela sociedade. Então, agora a gente vai tentar entrar nessa linha do tempo, né? A gente vai discutir o que levou à formação de um sindicato. Por que surge? Né? Será que um dia a gente acordou e resolveu isso? Como é que se deu esse processo? E aí, indo desde esses primórdios até o nosso parto, né? O nascimento, que vem com uma carta sindical. E sim, já chegamos com essa cara, porque demorou bastante, foi muito árduo, e a gente tem muitas coisas a resolver para a biomedicina do RN. Pausa da água. Então, o primeiro evento que fez com que os biomédicos começassem a pensar numa organização de cunho trabalhista foi a não convocação dos aprovados no concurso da CESAP em 2010. Então, a CESAP, para quem não sabe ainda, é a Secretaria de Estado da Saúde Pública aqui do nosso estado, né, do RN. E em 2010, após muita luta de esforços individuais de biomédicos, a gente conseguiu a inserção do biomédico no plano de cargos e salários do estado. Na verdade, ele já estava. O que a gente conseguiu em 2010 foi que ele pudesse concorrer num certame, havendo a disponibilização de vagas para biomédicos. Então, a gente ficou super feliz, o pessoal correu, fez o concurso, foi uma abertura de muitas vagas, mas passado o tempo, chegamos em 2002 e nós não éramos chamados. Enquanto profissionais de outras profissões iam, sim, recebendo até chamamentos além do que tinha sido estipulado inicialmente. Então, quem seria responsável por isso? E aí a gente descobriu que quem fazia com que esses profissionais fossem chamados além das vagas, inclusive, eram os sindicatos. A gente, poxa, e a gente não tem. Então, esse foi um primeiro ponto. Em 2014, houve o aumento do piso salarial dos técnicos de laboratório, que é ótima categoria que nos auxilia no dia a dia da nossa profissão, mas como nós não tínhamos uma estrutura sindical, não tínhamos nenhum tipo de amparo legal à remuneração do biomédico, isso causou um problema. Então, os empregados eles começaram a querer empregar biomédicos para realizar o serviço do técnico, pagando menos. E aí as pessoas que estavam nessa situação, saindo da faculdade, sem ter como se empregar, necessitando de dinheiro, elas aceitaram muitas vezes esses postos de trabalho que não condiziam com a sua formação e cuja remuneração também não condizia nem um pouco com a sua formação profissional. Então, isso nos causou muita revolta, né? E essas discussões, elas foram ficando cada vez mais acaloradas, e esse sindicato, alheio à nossa profissão, foi que fixou o piso salarial do biomédico no RN, um sindicato chamado CIPERN. Isso também em 2014. Aí você pensa, poxa, mas como assim um sindicato alheio fixou o piso do biomédico no RN? Sim, porque a gente começou a chegar no mercado do trabalho, no mundo do trabalho, e os patrões precisavam saber como pagar essas pessoas. Então, entendam que ocorre um movimento, né, dentro do mundo do trabalho, dessas relações, que ele é orgânico, uma necessidade de saber como eu pago essas pessoas. Então, fixou-se um piso, e aí você poderia pensar, nossa, maravilha, né? Ah, já que já tem o piso, então tá tudo certo. Por que Deise está reclamando? Por que esse pessoal reclamou? E aqui muitos de vocês podem até estar chocados. Ainda hoje, algo que aconteceu em 2014, muitas pessoas ainda hoje não sabem que o biomédico tem piso salarial. No Rio Grande do Norte, ele tem sim. Porém, fixado por um sindicato que não é da nossa classe especificamente. É um sindicato mais generalista.
de profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais e casas de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Então, você vê que é algo muito amplo. E quando você tem um sindicato com esse tipo de amplitude, fica difícil que ele lute pelas particularidades de cada profissão. E aí, você fica, né? Não acredito que existia, assim, piso salarial do biomédico. Pausa da água. Mas tem sim. E aqui eu estou trazendo para vocês um retrato da convenção coletiva de 2018, que até hoje ela continua sendo empregada, para vocês verem aqui, que é esse documento que estabelece a relação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E nós estamos lá elencados no nível H para aqueles que exercem as funções de biomédicos. E esse é o piso que foi estipulado. Essa foi a última convenção que nós temos notícia nesses termos para o biomédico no CIPERN. Existem, sim, outros acordos. Então, existe uma diferença entre convenção e acordo coletivo. A convenção ela é firmada entre 2 sindicatos, normalmente envolvendo muitas empresas. E os acordos é quando você firma essa relação entre o sindicato e uma empresa específica. Por exemplo, o Instituto de Radiologia, Unimed, entende? Então, essa convenção mais ampla, nós temos aqui esse valor, que inclusive vem sendo pago até hoje. Então, como esse valor não foi ajustado, ele continuou sendo praticado, mesmo assim. E outra coisa muito não interessante para nós é em questão da jornada de trabalho. As convenções coletivas, gente, são um instrumento que trazem os direitos principais do trabalhador, né? A sua remuneração, a sua jornada de trabalho, as questões de responsabilidade técnica, insalubridade, tudo vai estar lá, certo? E essa convenção do CIPERN estipulava uma jornada de trabalho de 12 horas por 36 de descanso. E é complicado porque nós sabemos que nem todos os biomédicos trabalham nesse tipo de regime. Muitos, a grande maioria, eu acredito, trabalham naquele horário que nós conhecemos, entre a segunda e o sábado, normalmente as 44 horas semanais ou 30 horas semanais. Então, temos aqui um problema. Essa convenção ela não abrange a nossa realidade. Então, tudo bem, o pessoal colocou a gente na convenção, temos um piso, mas ainda não está legal. E aí a gente começa a olhar para o lado, né? Poxa, a gente está formando profissionais e quem é que oferece um serviço semelhante ao nosso? Então, no mercado, nós temos como figura de analista clínico o biomédico e o farmacêutico bioquímico. Então, é natural que nós olhássemos a convenção coletiva do farmacêutico, que vocês estão vendo aí, é de 2017, né? Então, é uma pesquisa de mercado. Quanto será que esse pessoal está ganhando? Como é que é a convenção deles, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês terem uma ideia. Lembrando que nós estamos naquela linha do tempo, né? Mantenham isso em mente. Presta atenção, menino. Não dorme, não, que é sexta. Queria estar na rua, mas vamos discutir coisa boa aqui. E aí, vejam aqui como é interessante o formato que eles fazem, né, na convenção deles, estipulando um piso para a quantidade de horas diárias. Tem ali um valor específico para plantão noturno, a jornada de plantão com a sua remuneração específica. A gente, poxa, queria também, né? Porque o que acontecia? Chegava o biomédico para trabalhar com a mesma responsabilidade, o mesmo grau de responsabilidade sobre o exame do paciente e recebendo algo aquém de outro profissional que estava ali, que está ali, realizando a mesma atividade. Então, isso fez que a gente precisasse cada vez mais lutar para que pudéssemos ter uma convenção que atendesse às nossas necessidades. Então, eu queria que vocês entendessem, até esse momento, o quanto o surgimento de um sindicato é um processo orgânico, é algo que brota, é algo que simplesmente precisa
existir. Pela chegada dos trabalhadores nos locais de trabalho, pela necessidade de balizar essas relações. Então, o Simbierne, em sua acepção inicial, e a criação dele surgiu por essa demanda, né? Por espontâneo, por necessidade. E vocês vão entender por que a gente frisa tanto isso. Então, com base em todas essas insatisfações e essas necessidades que a gente falou até agora, em 28 de março de 2015, a gente teve uma Assembleia Geral de Constituição do Simbierne, que contou com o apoio do Conselho Regional de Biomedicina para que acontecesse. Essas coisas que a gente diz, uma assembleia, você pensa, poxa, é só botar um monte de gente numa sala. Não. Essa assembleia ela precisa ser convocada em diário oficial da União, precisa ser publicada em jornal de grande circulação local. Então, tudo isso, gente, tem um custo. E a gente contou com o apoio do CRBM naquele momento, porque era também uma vontade dos conselhos, e é ainda hoje uma vontade dos conselhos, que os sindicatos de biomedicina, eles sejam criados e eles se fortaleçam. Porque, infelizmente, por nós termos poucos sindicatos e pela incipiência desses sindicatos, o conselho continua ainda, muitas vezes, tendo que resolver demandas que não cabem. Como, por exemplo, ações de concursos, é um exemplo. Então, é do interesse deles fomentar essa criação. Então, foi um momento muito importante para a nossa classe, esse momento dessa Assembleia Geral de Constituição, foi lá na UNP. Esses aqui que vocês estão vendo são a diretoria, a primeira formação, com exceção de Tiago, que não pôde participar no momento, mas que participou de todas as discussões, fomentou a criação do nosso primeiro estatuto. Então, está representado aqui esse momento de discussão e participação dessas pessoas, né, que foi tão importante. Então, uma pausa da água, porque agora o negócio vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente fez a assembleia e, nossa, está fundado o Simbierne. Não, peraí. Era só o início, né, de uma jornada muito longa e bem complexa. Lembrando que estamos aqui em março de 2015. Então, depois que você faz essa assembleia, tem uma miríade de documentos. É assim, uma onda burocrática que você precisa surfar para que o sindicato exista de fato e de direito. Nós comentamos de convenções coletivas, de sindicatos como o de farmácia, como o CIPERN, e para que um sindicato possa estabelecer essas convenções e esses acordos, ele precisa ter o que a gente chama de carta sindical. É só assim que ele tem a prerrogativa legal de defender os interesses dos trabalhadores. Então, a gente foi, né, tentando resolver todos esses problemas burocráticos e esbarramos, tivemos um problema muito grande nesse primeiro momento na solicitação do nosso registro sindical, por falhas de datas de documento, coisas mesmo de praxe, né? E isso gerou um problema imenso, imenso na gente. E como a gente já tinha contado com aquele apoio financeiro inicial, não justificava que a gente, mais uma vez, recorresse a isso. O CRBM passou por um momento turbulento na sua gestão, então essa proximidade entre o sindicato e o conselho, ela ficou mais dificultada nesse ínterim. Então, a gente precisou tentar se virar. E, para isso, a gente buscou fazer um levantamento de fundos, né, de recursos. Porque, gente, tudo que a gente faz tem um custo. Ir no cartório com esses documentos, fazer xerox desses documentos, publicações, tudo isso tem um valor. E não tinha como a diretoria arcar com tudo isso sozinhos. Então, a gente fez uma vaquinha, né, o Avança Simbierne, e conseguimos essa arrecadação, que correspondeu só a 63,98% do que a gente precisava, mas, apesar disso, foi suficiente para a gente continuar nesse caminho. E mesmo no meio disso tudo, essa turbulência, a gente lá
situação, essa tempestade de coisas para tentar resolver. Como se não bastasse, tivemos um outro desafio muito grande, que foi a reforma trabalhista, né, a proposta de reforma trabalhista. E esse momento foi de muita fragilização do movimento sindical. E gerou em nós, que estávamos na diretoria do Simbierne, naquele período, uma incerteza muito grande. Porque qual era a nossa esperança? Que a partir do momento que a gente obtivesse a carta sindical, a gente poderia contar com a contribuição sindical obrigatória. Então, feito isso, a gente teria como atender o biomédico, a gente teria como impetrar ações para interesse da categoria, a gente teria como implantar o plantão jurídico, e tudo seria mais facilitado. E, entretanto, veio a reforma trabalhista, retirando a obrigatoriedade do imposto sindical, que muitas pessoas acharam maravilhoso, né? Ah, é coisa boa. O próprio empregado, o trabalhador, ele comemora, né? Ele acha ótimo. Mas ele não entende que, na verdade, isso é apenas uma forma de remover os seus direitos. Então, naquele momento, de cara, o Simbierne já estaria perdendo uma perspectiva de receita futura no valor de R$ 7.289,56. Naquela época, a gente tinha cerca de 133 biomédicos ativos. E essa contribuição sindical obrigatória, ela correspondia a um dia de trabalho do biomédico no ano, né? Então, a gente ficou muito preocupado, a diretoria ficou muito preocupada, a gente estava com aquela situação lá, tentando fazer a vaquinha para fazer uma nova assembleia de ratificação da fundação, e chega mais esse desafio a superar. E existiram falas, né, no relatório do deputado Rogério Marinho, que ensejaram essa reforma trabalhista, que eu elenquei aqui para que vocês lessem, para que nós possamos ler juntos, para que vocês entendam qual era a ideia deles e como isso enfraquece o sindicato. Aqueles que se sentirem efetivamente representados por seus sindicatos, trabalhadores ou empregadores, pagarão suas contribuições em face dos resultados apresentados. Os que não tiverem resultados a apresentar, aqueles que forem meros sindicatos de fachada, criados unicamente com o objetivo de arrecadar a contribuição obrigatória, esses estarão fadados ao esquecimento. E aí a gente viu, na nossa trajetória, que eu mostrei para vocês, até a gente chegar naquele momento ali da sementinha, que não é bem isso. O Simbierne não surgiu com nenhum tipo de intenção escusa, né? Ele surgiu de uma necessidade dos trabalhadores. Mas os sindicatos pequenos são os que mais sofreram, foram os que mais sofreram. A gente pode até buscar depois esse dado para trazer para vocês a quantidade de sindicatos pequenos que fecharam depois dessa reforma. E aí ele complementa. E nesse ponto, temos a convicção de que a sugestão de retirar a natureza do imposto da contribuição sindical, tornando-a optativa, será de fundamental importância no processo de fortalecimento da estrutura sindical brasileira. Aí você fica assim, what? Como assim? Se eu vou tirar a forma de sustentação do sindicato, como é que eu vou fortalecer esse processo, né, essa estrutura? E eu entendo até certo ponto o que é que eles pensavam. Que realmente eu não posso falar por outras pessoas que tenham existido, sim, sindicatos de fachada, e que então a pessoa ela tem que ser livre, ela paga se ela quiser. É ótimo. Só que é sabido que o brasileiro não tem muita informação, nem busca conhecer os seus direitos, e muitas vezes ele se deixa levar por esses engodos, né, e não percebe que está entregando os direitos tão duramente conquistados. E essa reforma trabalhista ela foi uma desgraça muito grande para todos, e a gente continua sofrendo os efeitos disso até hoje. Então,
Gente, sindicato custa dinheiro. Se eu não tenho fundos, eu não tenho como fazer o que a categoria necessita. E aí alguém comentou lá no início, lembra? Que sindicatos, eles são mal vistos porque eles não conseguem fazer o que a classe solicita. Por quê? Porque ele não consegue. Então, é importante que a gente compreenda que sindicato não é diretoria. Eu nunca vou conseguir falar isso o suficiente, porque isso precisa ser repetido exaustivamente. O sindicato representa, esse nome, sindicato, ele já tem em si uma denotação coletiva. São os profissionais. Existe uma diretoria, claro, existem pessoas que estão ali na diretoria, porque tudo necessita de um ordenamento. Mas o sindicato somos todos nós. Então, a pessoa, ela reclama muito, mas ela não vai às assembleias, ela não se predispõe a auxiliar no evento. E aí ela se exime da responsabilidade de ser biomédico, de ser sindicato. Então, com essa situação da reforma trabalhista, a gente chegou a esse círculo, essa engrenagem de retroalimentação muito complicada, que seria essa pouca renda, obviamente geraria poucos resultados, gerando insatisfação da classe, culminando numa baixa associação, e aí levando a uma pouca renda, e aí a gente fica nesse círculo para sempre, né, de incapacidade de atuar. Pausa da água. Porque não se enganem, embora a reforma trabalhista tenha trazido que não, agora o empregado pode, ele pode discutir direto, de igual para igual com o patrão. Não existe isso. Não existe esse nivelamento de poder nessa relação. Os trabalhadores, ele, enquanto pessoa, sozinho, não tem o poder de negociar com o patrão. Então, aqui estamos lidando com a realidade. É isso, gente. Então, o engodo que foi feito aqui, não, agora você pode discutir de igual para igual. Na verdade, não pode. A gente sabe que essa relação do poder, ela não está em pé de igualdade. Então, a sensação que a gente teve naquele momento é essa. Né? Um profissional ali, o patrão querendo derrubar e os sindicatos segurando como podem. E aqui entendam que eu não estou demonizando os patrões, até porque vários biomédicos podem também decidir ser empreendedores. Você pode ser a pessoa que emprega biomédicos, mas todo trabalhador necessita receber a sua remuneração devida. Ele empresta, né? Ele emprega horas de estudo que ele teve, da sua formação, para um determinado fim. E ele tem, sim, o direito, ele precisa ser remunerado de forma adequada. Então, chegando nesse momento de reforma trabalhista, para o Simbierne parecia o fim. Parecia que a gente estava ali, diante da forca, e não teríamos mais muito o que fazer. Mas, mesmo assim, mesmo expondo essa situação difícil naquele momento para a categoria, os biomédicos em uma Assembleia Geral, 22 de julho de 2017, decidiram por continuar, porque a gente já estava pensando de pegar aquele dinheiro da vaquinha para encerrar o Simbierne, para fazer o processo de finalização. Então, a gente levou a realidade, olha, a reforma trabalhista vai ser assim, a gente vai perder aqui, e então, estão com a gente, vamos em frente, e eles decidiram que sim. E aí a gente utilizou esse dinheiro arrecadado para contratar uma assessoria jurídica com mais experiência no ramo de sindicatos, que já era assessoria jurídica de sindicatos como dos docentes da UFRN, dos técnicos de nível superior das instituições federais de ensino no Brasil. Então, foi muito importante para a gente ter esse suporte de uma assessoria jurídica mais capacitada. E aí, nós tivemos essa Assembleia Geral de Ratificação da Fundação. A gente precisou ratificar a Fundação para resolver problemas burocráticos, em 28 de outubro de 2017. E, finalmente, em 16 de abril,
nós realizamos a solicitação de registro sindical, né, junto ao Ministério do Trabalho. Então, veja só, a gente começou as discussões lá em 2012 sobre o sindicato, chegamos no ano de 2018, e para nós era uma vitória esse momento de protocolar esse registro. E aí a gente vem para esse interstício entre o momento de protocolar esse pedido e a obtenção da carta sindical. E aí alguém um dia perguntou, né, estudante de biomedicina, e sindicato funciona mesmo? E nesse momento, eu vou falar de algumas ações do sindicato dentro desse período, mesmo sem a carta, até porque, como nós tivemos uma assembleia de fundação, nós, de fato, já tínhamos a prerrogativa de representar os biomédicos. A gente não poderia fazer as convenções coletivas e os acordos perante o Ministério. Mas falar enquanto categoria e se apresentar enquanto sindicato, sim, já era possível. E foi algo que foi feito. Então, algumas ações que a gente conseguiu, por exemplo, foi a implementação do biomédico no plano de cargos e salários do município, através de reunião com o então secretário Luiz Roberto Leite Fonseca, isso lá em 2015. Deise, Então, Oi. Você pode ocultar essa barrinha que tem aí embaixo, porque às vezes ela fica encobrindo. É mesmo, caramba, after all this time. Perdão, gente. Eu imaginei que ela não aparecia para vocês, só para mim que estava apresentando. Então, a gente teve esse bom resultado, né? Primeiro, eram inicialmente 4 vagas, e depois, por iniciativas, né, do nosso presidente, por conversas que ele teve com pessoas na Secretaria Municipal, a gente conseguiu ampliar para 10 vagas. Mas é bem frustrante para a gente, que a gente fica feliz que conseguiu 10 vagas, e a primeira coisa que o biomédico diz, mas o farmacêutico, ele não olha para as dele. Eu acho que, às vezes, a primeira coisa que ele faz com o edital é procurar a do farmacêutico. E compreendam que é um mundo, gente, eu não sei se alguém disse para vocês, mas é um lugar um pouco cruel. Então, os farmacêuticos, eles não ficam muito contentes, e eles não ficaram, como o professor Alexandre deve ter comentado com vocês, com a criação do curso de biomedicina aqui no RN. Porque eles vislumbravam a perda de mercado, alguém que iria atrapalhar o trabalho deles. O que eu não condeno, porque provavelmente, se eu fosse farmacêutica, também me sentiria ameaçada por um novo profissional. Então, muitas vezes, esse conteúdo programático, eles fazem de uma forma que não tem como a gente concorrer a essas vagas. Existem muitos editais em que eles colocam legislação farmacêutica, é uma forma já de barrar, né, a tentativa de concorrência nessas vagas. Então, nós ficamos muito felizes por essa conquista nesse momento. Além disso, outra conquista do Simbierne foi a retificação do edital do concurso do ITEP, que teve, eu acho que foi há 2 anos, foi uma falha minha aqui não colocar a data específica disso, mas que a gente conseguiu, está aqui, 2017, que fosse feita uma retificação, porque o cargo de perito criminal, área 8 na Polícia Federal, ele é para formados em ciências biológicas ou biomedicina. E o edital do ITEP daqui, ele era uma cópia do edital da Polícia Federal, né? Eles pegaram os mesmos pontos e colocaram lá. Então, nada justificaria eles não terem incluído o curso superior em biomedicina enquanto requisito. Então, isso foi também uma conquista do Simbierne, através de decisão administrativa, a gente buscou conversar com o responsável pelo concurso, e foi conseguido, né, essa retificação de edital. E agora, mais recente, a gente teve a contratação de temporários no RN para enfrentamento da Covid-19. E aí, uma coisa importante para trazer para vocês é que, vocês lembram que teve aquele concurso para biomédico lá em 2010, né? E algo que é interessante que vocês compreendam é
como é que um concurso acontece? E por que ele acontece? Porque às vezes não tem vaga para biomédico. Porque o gestor não conhece, porque o gestor é de outra profissão, então ele tem como interesse, ele vai priorizar a profissão dele. E algo que a gente sempre plantou foi que, a partir do momento que a gente conseguisse colocar biomédicos no serviço público, a gente conseguiria uma ampliação dessa inserção, porque nós teríamos biomédicos galgando postos de direção para que esses concursos fossem feitos pensando no biomédico. Então, um exemplo disso é essa contratação de temporários do RN, que contou com um apoio durante a criação desse edital, né, do levantamento do estado de profissionais, contou com o apoio do nosso presidente, Derlei, que hoje é diretor administrativo do LACEN. Então, você vê aqui que, para atuar enquanto analista clínico, nós fomos contemplados. E também vagas para estudante, para estágio na CESAP. Através disso, através de pressão dos profissionais em redes sociais, então, a gente precisa ser visto, né? A gente precisa colocar biomédicos em pontos importantes dessa engrenagem, para que a gente possa puxar cada vez mais profissionais para essa estrutura, para que ele possa ser visto e ser lembrado. Porque o outro profissional, vou dar um exemplo para vocês, digamos que você é um farmacêutico, chefe de laboratório, e alguém chega para você e pergunta, você está precisando de quantos profissionais de laboratório aqui? Porque o concurso é assim, pessoal, é feito um levantamento, não é aleatório. Essas vagas, elas não caem do além, elas são previstas em lei, elas são dimensionadas através dos recursos humanos, dos órgãos. Então, o cara chega e pergunta para o farmacêutico, ele vai dizer o quê? Não, eu quero 5 biomédicos e 5 farmacêuticos. Eu acho que vocês conseguem compreender por que eles não diriam isso. E aí chegamos ao dia de ontem, 2 de julho de 2020, em que finalmente foi deferido o nosso registro sindical, né, do Simbierne. Veja aí, começando as discussões em 2012 e no dia de ontem saiu essa publicação. Então, vocês estão recebendo assim, uma notícia super quente, né? E vocês estão vivenciando um avanço na estrutura profissional da biomedicina no RN. Então, é muito legal poder compartilhar isso com vocês. É muito legal fazer essa palestra e ter uma novidade desse porte para trazer, porque eu passei vários semestres sem ter novidade, né, professor? É complicado. Pausa da água para apreciação do Diário Oficial. E aí, ótimo. Você pensa, né? We are the champions, my friend. Mas não, o que é que muda? O que é que muda a partir de agora? Então, os nossos desafios, eles triplicam. A nossa prioridade hoje, a prioridade máxima do Simbierne é firmar uma convenção coletiva que tenha a cara do biomédico, que represente a necessidade dele, que represente o dia a dia que ele já tem no laboratório. Então, que contemple a responsabilidade técnica que nós podemos assumir, porque o sindicato ao qual nossa remuneração estava vinculada é de profissionais, em sua maioria de nível médio, então, como eles não assumem responsabilidade técnica, esse tipo de cláusula não estava prevista, então a gente quer colocar isso, a gente quer trazer um piso que seja mais representativo da realidade do analista clínico aqui no nosso estado, questão de insalubridade, que é muito importante. Então, essa é a nossa prioridade hoje. Então, a nossa ideia é realizar uma assembleia virtual o mais próximo possível para começar a discussão da construção dessa convenção coletiva, que é algo em que todos os biomédicos devem participar, trazendo as suas demandas, as suas necessidades e o seu dia a dia. Então, a gente tem muitos desafios, a gente tem vontade, às vezes, de desistir, não vou mentir, a gente teve vontade de desistir muitas vezes ao longo desse processo. E é importante que vocês, enquanto estudantes, compreendam que, na verdade, vocês já são biomédicos, né? Porque o que
nos separa é um lapso temporal. Se vocês terminarem o curso, vocês terão também um diploma e as prerrogativas de exercício da profissão do biomédico estarão garantidas a vocês, como estão a mim hoje. Então, nós já somos todos biomédicos, na verdade, e vocês precisam se engajar nisso, a gente precisa puxar um ao outro, né? Eu acho que o perfil do biomédico é algo que atrapalha, às vezes, ele é alguém, muitas vezes, que gosta desse ambiente mais solitário, né? Ele já escolheu fazer biomedicina porque ele não gosta de estar no meio de gente, tem essa questão. Então, essa falta de espírito mais associativo é algo que faz com que a nossa profissão pene, que a gente não tenha, né, todos os direitos, que a gente não alcance todas as melhorias que nós gostaríamos. Então, é uma profissão tão plural que o que eu sinto, às vezes, é que parece que o biomédico esquece que ele é biomédico. Ele virou acupunturista. Não, eu virei imunologista. Eu sou da análise ambiental. E ele não se põe nesse guarda-chuva que é a biomedicina, que está abrangendo todas essas habilitações que vocês estão vendo aqui. Então, é preciso que nós relembremos a nossa origem. Se hoje você é acupunturista, se você é geneticista, se você faz auditoria, é porque você se formou em biomedicina. Então, essencialmente, você é um biomédico. Não importa qual vertente você tem escolhido. Então, é necessário demais que a gente se dê as mãos, né, os profissionais, que todos se entendam enquanto sindicato, que entendam esse valor coletivo da palavra sindicato. E esse apoio, gente, ele é também o financeiro, porque, como nós já dissemos, não tem como fazer nada se você não tem dinheiro. Então, uma situação que a gente enfrenta hoje é a seguinte. Pausa para água. Vamos lá, quase 1 hora de fala. Espero que vocês não estejam dormindo. Vamos em frente. Ainda bem que está todo mundo em casa. Quando a gente quer fazer um mandado de segurança para incluir o biomédico num concurso, isso tem um custo. E o SIMBIERN hoje não tem condições de arcar com esses custos. Então, atualmente, a gente conta com um amparo muito grande da delegacia do Conselho para entrar com essas ações. Embora seja muito triste o fato de que muitos juízes hoje entendem que essa demanda em concursos é prerrogativa do sindicato. E há poucos dias, acho que há umas 3 semanas, eu participei de uma reunião em um grupo de WhatsApp, que, na verdade, gerou-se uma reunião virtual como essa que a gente está tendo, e isso é algo que acontece em vários estados. Isso que eu estou dizendo para vocês não é algo que, nossa, acontece só para a biomedicina do RN, de jeito nenhum. Vários sindicatos passam essa necessidade, essa situação. Então, o Conselho apoia, sim, essas ações, e muito nas pessoas que estão à frente, né, da delegacia. A gente tem aqui Nathalie e Cláudio, que são os delegados do Rio Grande do Norte, que estão muito à frente dessas demandas de concurso, porque nós não temos condições financeiras, de fato, de tomar todas essas demandas para nós. Então, a gente precisa se reconhecer, né, como maior. A gente precisa entender que nós temos poder enquanto classe. E isso eu não estou falando para vocês aqui de, que coisa bonita, que discurso. Não, é algo que eu vivi, é algo que nós vivemos, que os outros colegas vão poder comentar também. Então, nós vimos que nos momentos em que nós fomos adiante, que nós solicitamos, que nós nos reunimos, que nos apresentamos enquanto classe, nós fomos ouvidos em vários pontos. Nós perdemos em outros pontos? Sim, claro, a gente não vai conseguir ganhar em todos. Como, por exemplo, a participação nas vagas de temporários para a prefeitura. Ali foi um momento em que a gente não ganhou. Mas a vida é assim, a batalha é assim, a gente continua. E a gente precisa se enxergar enquanto partícipes desse processo e não ficar reclamando da minha remuneração, reclamando que eu não tenho vaga em concurso e etc. Então, essa falta de espírito associativo dos biomédicos, ela é muito boa, tem muita gente
que se interessa nessa falta de espírito associativo. Então, enquanto a gente fica reclamando, eles estão lá retirando os nossos direitos e fazendo a gente acreditar que a gente não tem poder, quando na verdade a gente tem sim. E aí você fica pensando, né? E o Kiko, vocês aí, uma sexta-feira à noite, estudantes, né? Você só quer se formar, você só quer sair dessa universidade, ainda mais agora, meu Deus, esse período de pandemia, atrasando meu curso. Mas nós somos profissionais do diagnóstico, e essa situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia, por mais desagradável que ela possa ser, eu vejo algo muito interessante acontecendo, que é um foco dado ao diagnóstico, aos profissionais de laboratório. Vocês têm visto muitos biomédicos serem aclamados, serem valorizados ou terem seus trabalhos reconhecidos, como, por exemplo, da biomédica que participou da equipe que sequenciou o genoma do do SARS-CoV, né? A COVID é a doença. Então, essa biomédica teve um destaque muito grande por isso. E aí, nós somos profissionais que estamos bem escondidos, né, nos ambientes laboratoriais, e durante essa pandemia o que mais se falou foi de teste rápido, foi de PCR, RT-PCR, o que danado é isso? Então a gente tem como agarrar, a gente tem que agarrar essa oportunidade o máximo possível, porque nós temos o dever de garantir a qualidade, né, do que nós fazemos. E vocês têm um papel muito importante nisso, porque vocês hoje constroem o profissional que vocês serão. Então, não adianta nada a gente chegar nas secretarias municipais, na secretaria estadual pedindo vaga, e quando o profissional está lá executando as suas coisas, ele é medíocre. Então, isso enfraquece a biomedicina como um todo. E aí eu trago alguns retratos do dia a dia que são muito preocupantes para mim. Essa foto aqui é do nosso laboratório de aulas práticas, lá no Centro de Biociências. Vocês vejam que tem uma estrutura muito legal, muito interessante, uma bancada para cada grupinho, cada dupla, que nós participamos, né? A minha atuação ela é primordialmente acadêmica, então, junto com outras colegas também biomédicas, a gente participa dessa parte da formação de vocês, e para a gente é muito legal isso. É como se a gente pudesse hoje oferecer a vocês aquilo que a gente não teve. Então, antes a gente, por exemplo, na disciplina de laboratório clínico, eram 3 grupos, um ia fazer VDRL, um ia fazer tipagem sanguínea e o outro ia fazer uma PCR. E aí cada um comentava o que teve de resultado. E era isso, não tinha muito o que ser feito, a gente tinha 21 alunos e 3 microscópios. Então o professor Hermeton, me lembro bem, trazia amostras da vivência clínica dele, botava lá os cristais, e a gente ia olhando, né? Isso aqui, olha, isso aqui é um oxalato. Sim, passei. Isso aqui é um fosfato triplo, ótimo, passei. Então, hoje os estudantes eles recebem uma amostra para trabalhar, desde o início, desde a análise química, desde a análise física até o laudo final desse exame de urina, por exemplo, né, que eu estou dizendo aqui. E o mesmo para hemograma e assim vai. Então, hoje vocês têm uma estrutura que dão condições a vocês de serem muito bons, de serem excelentes profissionais. E eu vejo uma apatia, sabe? É uma coisa tão triste ver o quanto as pessoas são apáticas ou quanto elas ficam o tempo inteiro só no celular enquanto o professor está falando. Isso é bem, bem preocupante para nós, não só enquanto servidora que estou lá nessa atividade, mas como biomédica que espera ver a minha profissão crescendo. Então, essa fala do Mário Sérgio Cortella é bem interessante, né? Um professor que está muito em evidência nos últimos tempos. Isso está dito num livro dele chamado Qual é a Tua Obra? Então, todos querem aumentar a empregabilidade, mas nem todos estão dispostos a passar pelas atribulações necessárias. Isso é um fato. A maioria quer simplesmente pegar um diploma e eu não sei o que ela espera fazer com ele se ela não investiu na formação dela durante o período da faculdade, né? Então, é bem preocupante.
Só tem uma coisa que eu espero de vocês. É isso. Só isso. É muito simples. Esse livro aí do Caio Carneiro, que eu não li, mas esse título é bem emblemático, né? Bem interessante. E é isso que a gente precisa de vocês. É muito simples, porque vocês precisam carregar essa qualidade para que o biomédico ele seja reconhecido especialmente pela qualidade, para que ele seja o escolhido para estar nos ambientes pela qualidade, pelo que ele representa enquanto profissional. Então, não adianta só ficar brigando pelas coisas, se a gente chegar lá e não dá conta. Teve uma situação muito desagradável que a gente passou com esse concurso do município. Eu e Juliana fomos à Secretaria Estadual, à Secretaria Municipal, porque houve uma denúncia de que profissionais que tinham sido aprovados não estavam sabendo fazer exame de urina. Então, assim, minha gente, isso não pode acontecer. Isso deixa a gente fica sem ter nem como brigar, né, na verdade. Então, tem um recorte que é de dentro desse livro, que eu achei aqui pela internet, e que a negatividade é como a areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você afunda. Então, você vai escolher, pode parecer assim uma coisa super autoajuda, e é. Eu li que a crítica, eu li algumas críticas a esse livro, que ele é terrivelmente aquela autoajuda barata, mas tem coisas que são reais, e a gente precisa trazer isso para vocês. Né? Então, trabalhem, amem a biomedicina e o que vocês fazem, estudem, porque cada momento que vocês se dedicam, isso constrói o profissional que vocês serão depois. Isso não vem do nada. Nada vem do nada. E não se enganem. Vocês vivem hoje entre vários profissionais biomédicos. Então, vocês estão sendo observados. No grupo do sindicato, é muito comum hoje a gente até poder indicar vagas de empregos. E a gente vai ver quem durante as aulas práticas era relapso, quem deixava a bancada uma zona e quem não estava prestando atenção. E a gente reconhece as pessoas dedicadas e desde a graduação a gente vê o quanto ela faz com gosto, como ela tem o feeling para o laboratório. Então, vocês hoje, essa vivência, ela já é um networking, já é algo que pode te favorecer no futuro. E não só no mercado de trabalho fora da universidade, mas você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, então você precisa ser um bom estudante, né? Você está sendo observado pelos professores o tempo inteiro. E para finalizar toda essa história, eu queria só mostrar para vocês quem são a diretoria do Simbierne e o Conselho Fiscal, para vocês conhecerem essas caras. Derlei, que é o presidente atual do Simbierne, Ana Catarina Andrade, vice-presidente, como eu comentei, Derlei é biomédico no LACEN, Catarina trabalha no Hospital Universitário Onofre Lopes, pela EBSE. Então, a gente tem Fernanda e Sara como primeira e segunda secretária-geral administrativa. Temos Maria Cádia Torres e Rafael Russi, primeira secretária de Finanças e segundo secretário de Finanças. Tiago Cidral, primeiro secretário de Assuntos Jurídicos e Relações de Trabalho. Jairson Medeiros, como segundo secretário de Assuntos Jurídicos e Relações de Trabalho. Então, são sempre os pares, né, da mesma secretaria. Essa pessoa que vos fala, e Juliana Alves, estamos nessa Secretaria de Relações Públicas. Ambas trabalhamos lá na UFRN, Ju trabalha lá no Instituto do Cérebro. Nós temos os conselheiros fiscais titulares, Cássio, Felipe e Jana. E os conselheiros fiscais suplentes, Ranieri, que foi da primeira turma de biomedicina, Rafael Serquis e Vanessa Azevedo. Então, vejam que é uma construção de muitas mãos, né? Muitas mentes, muitas pessoas que acreditaram e que acreditam no Simbierne e na biomedicina e que estão aqui para somar, para que a gente possa tornar a nossa classe cada vez mais reconhecida aqui no Estado. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu voltar minha cara aqui. É isso. Bem, pessoal, eu agradeço
Deise, mais uma vez, uma brilhante palestra, né? Uma capacidade de comunicação fantástica, então está no lugar certo, lá no sindicato, né? Escolheram direitinho a pessoa correta, e assim, eu me lembro de Deise, sempre foi aquela pessoa que não era de falar muito, né? Ela gostava de ficar quietinha no canto, fazia as provas, fazia as atividades, sempre foi muito dedicada, né? E hoje é relações públicas, né? Quem diria, né, Deise? É verdade, professor. Exatamente, Luiz. Deise é violinista também, ainda tem isso. E é ciclista, né? Puta prova, e tudo mais. Ninguém gostaria de ser violinista. Deixa eu fazer algum comentário sobre Deise. Deise foi uma excelente aluna de biomedicina. Eu tive a oportunidade e o prazer de ser da banca de concurso, né, em que ela se candidatou a técnica de nível superior, né, cargo de biomédica, lá do Laboratório Escola. E ela foi aprovada em primeiro lugar, né, um desempenho excelente, muito acima dos demais candidatos. E olha que tinham candidatos muito bons, extremamente competitivos. E eu tenho muito orgulho de ter Deise, né, hoje ocupando uma posição de destaque na biomedicina do Rio Grande do Norte, né, e não só ela, como todos os outros biomédicos que foram formados por nós na UFRN. Tenho muito orgulho de todos eles e quero também ter no futuro orgulho de todos vocês, alunos que estão aqui presentes. Eu queria, antes da gente começar as perguntas e os debates, né, pontuar algumas pessoas que estão presentes aqui nessa sala. Eu não consigo ver exatamente todo mundo de uma vez, então eu pediria para todas as pessoas que são integrantes da diretoria do sindicato que estão presentes aqui, que pudesse se apresentar muito brevemente, dizendo o nome, o cargo que ocupa e que tipo de atuação profissional está executando no momento. Fiquem à vontade. Tiago, pode começar com você. Oi, tá me ouvindo? Estamos sim. Não, é porque a live do Instagram, eu tava fazendo aqui a retransmissão, e aí, quando dá 1 hora, a retransmissão cai. Isso. E aí, eu tive que começar de novo, e aí me pegou no flagra agora, Alexandre. Bom, como o Deise falou, eu sou diretor de assuntos jurídicos e mudou, era política, e agora é o quê, Deise, que eu não lembro mais? É relação de trabalho. Relações de trabalho, exatamente. E eu sou biomédico, formado na FRN, e estou na luta do sindicato, como vocês viram lá na foto, desde o comecinho, e desde hoje lembrou que em 2014 a gente começou essa luta, que eu me formei em 2014, e assim que eu me formei, eu já comecei a procurar colaborar com o sindicato, com as discussões que já aconteciam desde 2012, para ver se a gente conseguia botar para frente. E, como o Deise bem falou, é uma luta de todos nós, né? Não é uma luta de uma pessoa, ou de duas, ou de Deise, ou de Alexandre, ou de qualquer outro biomédico que vocês vejam. É uma classe. E como classe, a gente tem que se unir, porque é a única forma de conseguir as coisas. Sem essa união, não vamos conseguir fazer nada. E o único recado que eu tenho para dar para vocês é: biomédicos do mundo, univos, e vamos aí, que a luta ainda é longa. Tem um longo caminho pela frente. Vou voltar aqui para ver se está tudo certo no Instagram. Valeu. Obrigado, Tiago. Mais alguém, por favor? Deixa eu ver se eu acho alguém aqui que esteja caladinha. Eu. Fala, Tá Juliana. dando para me ver? Boa noite. Como o Deise falou, meu nome é Juliana, eu sou a segunda secretária também de Relações Públicas, também sou biomédica da UFRN, estou lotada lá no Instituto do Cérebro, e a gente começou, eu estou também com o Deise, com o Tiago, com o pessoal desde o início, tentando colocar esse barco para frente, remando contra todas as ondas e todas as correntes turbulentas que aparecem, mas a gente tenta se apegar com a força do colega, né, para não deixar esse sindicato cair. E é isso. É muito importante que os alunos vejam que, assim, todo biomédico passa por esse processo de formação e que é muito importante esse engajamento desde o início, né? Se não tiver essa formação de base, fica muito mais difícil lá na frente. Acho que é isso.
Obrigado, Juliana. Mais alguém? Algum profissional biomédico que não faça parte da diretoria, queira se apresentar para os nossos alunos, falar alguma coisa sobre a sua experiência? De repente, alguém da associação, né, ou alguém do conselho, os delegados, se estiverem por aqui. Tá vendo, Deise? É como você disse mesmo, biomédico é um povo muito tímido. São sim, professor, são demais. Kádia, estou vendo que você está aqui, Kádia. Fale aí sobre a sua experiência, rapidinho, lá na Liga contra o Câncer. Pode escrever também, quem quiser. Oi, oi. Você me ouve? Ouvimos. Oi. Eu faço parte também da diretoria do CIMBERN. Eu entrei assim meio que de paraquedas. Fui para uma reunião e nessa reunião me fizeram o convite, olha, tem essa vaga aqui, você quer fazer parte? Eu fiz, quero, coloque meu nome aí. Mas eu não entendo nada, estou aprendendo muita coisa, eu sempre admirei esse pessoal que teve a coragem de criar o CIMBERN, eu achei uma ideia assim, fantástica, e assim, eu faço parte, mas eu não tenho toda a vivência deles, desde o início da criação, mas, assim, eu sou uma grande torcedora, que tudo dê certo, e eu, como Alexandre, né, Alexandre? Nós fizemos parte dos primeiros biomédicos do Estado. Então, a minha experiência é com medicina nuclear. Eu trabalho na Liga há 22 anos, eu e Mabel também é biomédica, e a gente, lá na Liga, a gente sempre foi, assim, bem valorizado, nunca houve um rebaixamento do profissional, não. Inclusive, todos os direitos trabalhistas, tudo sempre funcionou muito bem para a gente. Então, eu tenho muito que agradecer a minha colocação na Liga, a minha formação profissional, toda eu devo à Liga, tudo que a gente sabe de medicina nuclear, a gente aprendeu lá. E eu já estou aqui, assim, bem pertinho de me aposentar, porque eu me aposento com 25 anos, né? E com uma experiência ótima de medicina nuclear. Só lamento que a gente da imaginologia, aqui no RN, só tem mesmo a Liga para dar esse apoio, né? Que a própria Liga também não deu espaço para a ressonância, nem tomografia, mas a gente tem biomédicas entrando agora lá na radioterapia. Nós já temos 2 biomédicas na radioterapia, e isso já é também um crescimento, tá? Então, é isso. Vou revelar um segredo de Kádia aí. Kádia é da minha turma, viu? Ela se formou, os meninos que já aprenderam, ela se formou ainda nas Ciências Biológicas, modalidade médica. Exatamente. Essa carinha de nova, mas ela é das antigas. Não, mas essa foto aí, ela está meio ultrapassada. Eu tenho que atualizar. Boa noite. Vocês conseguem me escutar? Sim, Jana. Pronto. Como o Deise mostrou, meu nome é Jana. A foto que ela colocou está um pouquinho distante da realidade atual, era bem mais nova. Eu fui da turma de Deise, nós nos formamos juntas. Como ela mostrou, faço parte do Conselho Fiscal. Desde o 2º ano, acho que eu só não fiz parte da primeira formação, não é isso, Deise? Isso, Jana, acho que você chegou depois já. Você foi tipo Kádia, assim, chega pra cá. Na primeira, eu acho que eu ainda estava na UNP, na época. Enfim, eu faço parte do Conselho Fiscal. Atualmente, eu trabalho na Maternidade Escola Januário Cico, como biomédica do Laboratório de Microbiologia. Nós recebemos os estagiários de biomedicina, que fazem a sua parte prática para habilitação em microbiologia lá. Como o Deise comentou com relação às aulas práticas,
O desempenho no estágio também é muito importante, a gente também indica estagiários, recebe solicitações, se tem alguém que possa indicar, então é muito importante que você tenha um bom desempenho, tanto acadêmico quanto durante a sua atividade prática. E o meu exemplo na maternidade é que quando eu entrei, não sabiam aonde me colocar, porque não conheciam a profissão do biomédico. E graças aos desempenhos dos biomédicos que entraram, atualmente nós temos, sou eu, Ana Carla, que eu acho que não está aqui, Priscila, Ana, e agora foi contratado um temporário, que eu acho que também está no sindicato, que é Raul. E assim, as contratações posteriores às 3 vagas efetivas do concurso, obrigatórias do concurso, ocorreram em virtude do nosso desempenho. E aí o nosso gestor solicitou mais biomédicos. Então, eu só queria reafirmar, ratificar o que Deise já falou, que não adianta nada um sindicato lutar por vagas se o profissional que consegue ser inserido não tem um desempenho à altura disso. Então, se o nosso desempenho não tivesse sido bom, no momento em que inicialmente não sabiam o que é que nós fazíamos, na solicitação de uma nova vaga, o nosso gestor não teria solicitado biomédico. Então, para essa contratação temporária, o nosso gestor solicitou biomédico. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro, e eu sempre bati muito forte isso nos meus tempos da UNP, continuo batendo muito forte isso com os meus estagiários, e queria deixar isso mais forte aqui também. Ok? Então, muito obrigada. Maravilhosa. Gostei muito dessa fala dela, porque eu esqueci dessa questão do estágio. Isso mesmo. Foi excelente essa fala de Jana. A gente já chegou a receber reclamação de colegas dizendo que o pessoal no estágio não estava sabendo focalizar uma lâmina. Então, é bem preocupante. E o estágio é uma oportunidade, né, de vivenciar a realização da profissão, o mercado de trabalho, como Jana falou, muitas vezes o empregador, o dono de um laboratório, enfim, está precisando de um profissional e ele pergunta para quem está nos estágios. Tem alguém aí, um aluno está para se formar para indicar? Né? Então, já é o primeiro contato, né, as primeiras oportunidades de emprego podem surgir exatamente nos estágios. Né? Mais algum profissional queira se manifestar, se apresentar aqui? Caso contrário, a gente pode abrir a palavra para os alunos. Vocês estejam aí à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta para a Deise ou para alguns profissionais que aqui estão. Jana, está só entregando o povo. Por favor, se manifestem aí. Oi, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Jana já me entregou. Vou ter que falar. Então, meu nome é Alessandro Lessa. Eu sou vice-presidente da Associação de Biomédicos do Rio Grande do Norte. E a Associação de Biomédicos do Rio Grande do Norte, junto com o sindicato, a gente tem o intuito de promover o profissional na área do Rio Grande do Norte, né? A associação, ela vem com a intenção de garantir ao profissional, ao aluno também, conhecimento. A gente está promovendo cursos, a gente está promovendo capacitações, certo? E o intuito mesmo é que o profissional biomédico seja bem visto aos olhos de gestores de cidades, né, prefeitos, enfim, secretários da área da saúde, para que vejam a competência do profissional e que contratem ele para o meio de trabalho. Essa é a nossa intenção. Hoje, eu sou biomédico, eu trabalho em 2 hospitais no interior. Um foco é urgência e emergência e o outro tem foco em maternidade. Então, geralmente é isso que eu faço. Eu também fui relocado para um hospital de campanha, mas
Basicamente é isso que a gente faz. É uma profissão que, desde o início, eu tenho Jana como professora, né? Como ela falou, da UNP. Eu sou da primeira turma de biomedicina da UNP e eu não errei na escolha da biomedicina. Eu acertei, porque é tudo aquilo que eu realmente pensava que seria. Eu acho que até um pouco mais. E se vocês estão nessa profissão, dê duro, vão atrás, porque realmente é muito bom, é bem gratificante. Eu acho que é isso mesmo, e qualquer coisa tem o Instagram da associação, vocês vão lá, conheçam também, tem algumas novidades para vocês, eu não vou tomar o tempo aqui de todo mundo, mas tem muita coisa boa, tanto para esse semestre, quanto para o próximo semestre, para os profissionais biomédicos do estado do Rio Grande do Norte. É só isso mesmo, viu? Obrigado, Alessandro. Mais alguém? Os alunos da turma podem fazer perguntas, fiquem à vontade, façam elogios se quiserem, façam críticas. Acho que Deise já deve estar cansada. Deise, minha violinista. E aí, Luiz? Minha linda, eu tenho algumas perguntas para você. Então, sobre agora a atuação do sindicato, eu vou dizer nós, porque eu não estou trabalhando, porém eu estou no mestrado, mas gostaria de estar ativamente ligado ao sindicato, né? E a gente sabe que o sindicato é muito mais voltado para quem está na área do trabalho. E que quando você está trabalhando e quer contribuir, você faz aquela solicitação e com isso você desconta um valor do seu salário para o sindicato. No meu caso, que estou fazendo pós-graduação e quero estar contribuindo para o sindicato, vocês vão abrir alguma modalidade? Eu acredito que a gente pode também, Luiz, perdão, eu estava olhando aqui para o chat. Eu acredito que a gente pode também contar com as doações. Então, se você tem o interesse de contribuir financeiramente com o Simbierne, né, as contribuições elas podem ser feitas também através de boletos, não só por esse desconto, né? E são coisas que hoje com a carta a gente vai pensar bem mais sobre isso, porque como vocês viram, né, é uma decisão de ontem, e a nossa assessoria jurídica vai poder nos guiar nesses trâmites, mas eu acredito que seria assim, algo num formato, vamos dizer, né, de uma doação, de fato, para aqueles que não estão vinculados à atividade profissional no momento. Mas isso aí a gente vai discutir mais, eu vou aprender mais também, porque agora a gente está entrando numa nova seara, como o Cádia falou, a gente está aqui, mas nós somos biomédicos, né? A nossa formação é técnica nessa área, e a gente está aprendendo a ser sindicalista fazendo. Então, eu acredito que será possível, mas vamos aguardar mais informações. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu encaro que hoje eu não estou no mercado de trabalho, propriamente dito, mas eu quero estar no mercado de trabalho. Então, eu preciso garantir minha vaga, né? Justamente. Então, nada mais justo de que eu procure apoiar quem vai lutar por mim. Então, por isso que eu tenho essa... Na verdade, desde a época da graduação, me perturbei muito, né? Na verdade, uma vez, mas foi de madrugada. Foi justamente pensando nisso, como nós, alunos, poderíamos estar também ativamente ligados ao sindicato. Porque eu acho muito interessante esse trabalho que você fez. No meu primeiro dia de aula, lá na UNP, você estava lá para dar as boas-vindas e falar sobre a luta do sindicato. E isso abre muito, muito a cabeça da gente, quando está entrando na turma, para o coletivo, porque vocês estão aí lutando por algo que, quando a gente está terminando a graduação, a gente quer ter um trabalho. Exato, está certíssimo. E então, esse seu pensamento, se todos pensassem assim, né, que essa contribuição financeira para o sindicato, ela representa um investimento.
Sim. Então, é um investimento na sua profissão, na sua colocação naquele ambiente. Tem uma coisa que Catarina sempre pontua nos momentos que a gente tem as reuniões mais acaloradas, né? Que é assim, caramba, a gente foi lá, eu chamei o povo para ir falar em tal lugar, vou dar um exemplo. Não foi ninguém, mas quando foi na hora de fazer o concurso, estava todo mundo sentado lá, sabe? Então, são coisas assim que às vezes a gente pontua, né, nos momentos de mais desespero, porque é justamente isso, cada conquista vai beneficiar a todos, né? E quanto mais a gente tiver apoio das pessoas, isso eu digo apoio financeiro, o apoio do fazer, a partir do momento que existe uma eleição e o biomédico resolve se candidatar e fazer parte, eu não estou gostando não desse trabalho da diretoria, eu vou lá porque eu acho que eu posso fazer melhor, então venha também, isso é assim, sabe? É uma coisa que é dos biomédicos. Então, a contribuição, ela pode vir de várias maneiras, né? E deve vir. É um investimento, de fato. Mais alguém? Tenho mais uma pergunta para Luiz. Fazer. Eu peguei bem eu cheguei na sua palestra, bem na hora que você estava falando sobre o piso salarial, que é o defasado. Hoje vocês já pensam em algum valor para modificar esse piso? Com certeza. E aí a gente vai para a pesquisa de mercado, né? Como eu falei. A nossa ideia é buscar uma equiparação entre os profissionais que realizam as análises clínicas. A nossa ideia é essa. Né? Porque não é interessante para o farmacêutico que alguém esteja recebendo menos, porque ele se vê ameaçado por essa questão meramente financeira. Nem é interessante para a gente efetuar uma atividade de alta responsabilidade e não receber o que seria o correto. Então, sim, a gente já pensa sobre isso e vamos discutir mais nas nossas assembleias. A nossa ideia é chegar com uma proposta, né, estudar algumas convenções, e hoje eu já recebi uma convenção do pessoal lá do Distrito Federal, tem a convenção do pessoal do Pernambuco, também que a gente pode estudar para buscar esse meio termo, né? Porque algo interessante do biomédico é que não vai ser só o analista clínico, a gente precisa pensar que nós temos o biomédico esteta, a gente tem o biomédico que está na imagem, então a gente precisa ter uma convenção que abranja essa diversidade de áreas que a gente tem. Então vai demandar um estudo, né, de nossa parte, sim. Ok, mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, então não. Eu que agradeço, Luiz, pela sua participação. Então, não havendo mais nenhuma participação, a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje. Um agradecimento especial a Deise, a todos os biomédicos que integram aqui o sindicato, a associação, né? Os convidados, né? Hoje a gente não tem Hermeto convidado aqui, mas tem o professor Frederico, que está ali acompanhando, e os alunos que ficaram até essa hora aqui, a gente já passou das 22 horas, né? Espero que tenha sido uma atividade bastante proveitosa para vocês, e que vocês tenham vivenciado essa realidade, né? E aí a gente se encontra na próxima quinta-feira com a prova, né, que eu prometi que ia elaborar para vocês, né? Desejo a todos uma boa noite, né? E como hoje é sexta-feira, um bom fim de semana também, certo? Então, até a próxima. Obrigado, Deise, mais uma vez. De nada, professor, eu que agradeço essa oportunidade, eu fico muito feliz que os meninos tenham achado proveitosa, né? E estamos aqui, ficamos muito felizes de poder contribuir com a sua disciplina, por esse espaço. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana, e a gente vai se vendo, né, pelas rotas biométricas da vida aqui. Tchau!